Aproveitando os irmãos em pé, nós vamos ler um versículo. Isaías 42, versículo 1. Isaías 42, versículo 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, ele trará justiça aos gentios. Os irmãos podem me ajudar com essa leitura, versículo 1? Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, ele trará justiça aos gentios. Amém. Glória a Deus. Vamos proclamar juntos? O servo do Senhor. Mais uma vez, o servo do Senhor. Amém? Pode se assentar. Os irmãos perceberam, eu até não usei como tema que nós estaríamos durante alguns domingos fazendo menção do livro de Isaías. Na verdade, um livro conhecido como de um profeta messiânico que aponta para a pessoa do Senhor Jesus. Muitas das suas profecias foram cumpridas com a vinda de Cristo, né? E algumas estão previstas também para serem cumpridas com o retorno do Senhor Jesus. Mas eu quero fazer uma colocação aqui, irmãos, antes de adentrar a esta questão de servo, do seguinte aspecto. Na sequência de ordem cronológica em que esse livro estava sendo inspirado, e nesse ponto praticamente, aqui do capítulo 42, o que ocorre? O povo de Deus, ele havia sido levado cativo. E em Babilônia, vou dizer que pesava sobre eles, ou cercava-os, praticamente duas situações, que eram tentações. Quais eram? Primeira, é que eles foram levados cativos por conta da idolatria que permeava o povo de Deus. Então, mesmo sendo o povo de Deus, eles estavam cocheando entre dois pensamentos. E era comum haver uma mistura, uma miscigenação entre os cultos oferecidos a Deus e os cultos a Baal. Então, muitos daqueles que faziam parte do povo de Deus, infelizmente, submetiam-se a algo do qual Deus não aprovava, inclusive no que diz respeito a culto. E eles foram levados cativos, foram levados presos. Sendo levados presos, a possibilidade deles serem contaminados de uma vez por todas com esses cultos a outros deuses era grande. Mas graças a Deus, houve praticamente como que uma vacina espiritual, e eles perceberam que eles só estavam vivendo aquela situação por conta da desobediência. Então eles romperam com essa situação. Então os cultos a Baal, por parte dos judeus, não aconteciam mais. Então, esta tentação, eles venceram. Agora, uma outra coisa, Deus anelava ou aguardava do povo de Deus, mesmo em desobediência, sendo levado cativo. Deus aguardava que eles fossem praticamente, mesmo num lugar de trevas, num lugar onde não havia a presença manifesta de Deus, mas que eles fossem representantes de Deus naquele lugar. E que eles notificassem os grandes feitos de Deus, para que nações, ou a nação de Babilônia, de repente, pudesse ser alcançada. Nesse quesito, eles não foram fiéis, ou eles não entenderam, ou eles vacilaram. Mas a Bíblia deixa clara que o propósito de Deus, ou os propósitos de Deus, não podem ser frustrados. E no livro de Isaías, o próprio Deus faz menção de um termo que está relacionado, na nossa Bíblia consta como um subtítulo, mas na verdade é que Deus aponta para um servo. E está escrito na Bíblia, o servo do Senhor. Então Deus contempla, para cumprir uma necessidade dele, que haveria de vir alguém para realizar a obra que o povo dele não realizou. Então a menção do livro de Isaías de um servo aponta de repente para o futuro. Mas isso já é mencionado onde? No próprio livro de Isaías. E ele, no capítulo 42, começa a dizer o seguinte:
aqui está o meu servo. Ou seja, dizendo num momento, ou 700 anos antes de acontecer, mas que já estava no coração de Deus, e Deus via como presente. Aqui está o meu servo. Quem é? Aquele a quem eu sustenho. E está escrito na Bíblia, o meu eleito. Ou seja, aquele que eu escolhi, aquele que eu avalizei, aquele que eu liberei para realizar uma obra. E esse meu eleito é em quem se compraz a minha alma, ou seja, em quem se alegra a minha alma. Irmãos, louvado seja o Senhor, é possível satisfazer o coração de Deus. Amém? Os irmãos lembram que quando o Senhor Jesus, na verdade, fora batizado para cumprir as exigências de Deus, a Bíblia fala que o céu se abriu, a Bíblia fala que o Espírito Santo desceu, e a Bíblia fala que uma voz se fez ouvir, e a voz dizia assim: eis o meu filho amado, em quem se compraz a minha alma. Ou seja, Deus dizendo, eu me alegro na vida dele, eu me alegro com ele. Ali estava o servo, prometido há muito tempo, e Deus tinha prazer, se alegrava na vida do seu filho, na vida do servo de Deus. Glória a Deus. Bom, mas esse servo foi mostrado em Isaías e ele teria uma missão. Qual seria então a missão dele? A missão nós podemos ver nos versículos seguintes aqui do capítulo 42. A missão dele, irmãos, era uma missão que eu até subdividi, mas ela está assim relacionada em alguém com capacidade de comentar ou conversar com as pessoas, instruir as pessoas a serem iluminadas, a deixar um caminho de trevas e adentrar num caminho de luz. Esta é a grande missão do servo. A princípio, nós apontamos para o Senhor Jesus. E está escrito assim: este servo não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Ou seja, ele não vai conquistar as pessoas com a força do seu brado. Ele não vai conquistar, ou seja, corações não serão aclamados ou serão trazidos à presença de Deus por conta do tom exacerbado que a pessoa vai estar gritando ou falando. Não, não, não. A Bíblia fala que o Senhor Jesus ele era manso. O Senhor Jesus era muito coerente no falar, mas havia autoridade. Pessoas diziam assim, nunca ninguém falou como esse homem fala. Esse servo, irmãos, ele está revestido de autoridade. Sabe o que nós estamos comentando aqui nesta noite? Que nós somos discípulos de alguém. De quem nós somos discípulos? De alguém que deixou a sua posição de honra, de glória, majestade, e assumiu a posição de servo. Amém? Você é discípulo dele. Ele é o mestre. Ele é o Senhor. Ele deixou toda a glória, toda a honra, toda a majestade e veio a esse mundo ser servo. Bom, mas Isaías, ele diz o seguinte: este servo, ele pertence a Deus. Eu quero que você faça um paralelo. Jesus foi o servo por excelência. Você que está aqui nesta noite, você pode se identificar como servo de Deus também? Porque quem é um seguidor do Senhor Jesus, tudo o que ele alcançou, na verdade, é como se nós pudéssemos ser participantes. Devemos ser participantes do seu sofrimento para sermos participantes da sua honra, da sua glória. Então ele é o Filho de Deus. Hoje você não era, mas agora você é o Filho de Deus também. Ele é o servo do Senhor. Pode ser que num tempo outrora você não era, mas agora você é o servo do Senhor. Amém? Então esse servo, ele foi escolhido de Deus. Você foi escolhido? Louve a Deus. Ele foi eleito de Deus. Você é um eleito? Louve a Deus. Ele foi sustentado por Deus. Você tem sido sustentado por Deus? Glória a Deus. Já dá para alegrar o nosso coração? Aleluia. Irmãos, e ele foi sustentado por Deus. O Espírito Santo de Deus estava sobre ele. O Espírito Santo de Deus está em nós e sobre nós. Louvado seja o Senhor. Amém? Glória a Deus. Bom, e ele, qual a missão? Anunciar as boas novas àqueles que não estavam claros. E no capítulo 42, versículo 7, está escrito assim, que ele veio para quê? Ele seria enviado, esse servo, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Missão gloriosa. Abrir os olhos dos cegos, tirar da prisão os presos e do cárcere os que jaziam em trevas. Esta missão do servo, que estava sobre os ombros de Jesus. Na verdade, e ele veio, e ele satisfez as justas exigências de Deus. Os irmãos entendem que hoje,
fisicamente falando, o Senhor Jesus não está entre nós. Mas ele é o noivo. E ele tem uma noiva. Quando Deus, lá em Adão, trouxe para Adão uma mulher, ou formou das costelas de Adão uma mulher e trouxe-a e disse que ela seria a sua auxiliadora idônea. Vocês entendem que essa mulher vai cooperar com aquilo que o homem deveria fazer? É ou não é? Sim. O Senhor Jesus fisicamente não está entre nós, ainda que em espírito o esteja. Mas a noiva do Cordeiro, ela está aqui na terra. Então a obra que Deus confiou ao Senhor Jesus, entendam, creiam e assumam a responsabilidade. Esta obra está sobre os meus e está sobre os seus ombros hoje. Então, compete ao servo do Senhor fazer aquilo que o Jesus fez quando estava aqui na terra. Então, Deus conta com você para anunciar o evangelho, pessoas serem salvas, serem postas em liberdade. E as que estão em prisão, que elas saiam do cárcere. E as que jazem em trevas, que elas sejam trazidas para a luz. Louvado seja o Senhor pelo privilégio, honra que nós temos em participar da obra do Senhor. Amém. Tem mais anotações aqui. Como deve atuar esse servo? Ou como foi a atuação desse servo? Com perseverança, deve ser de forma tranquila também. Olha o versículo 4. Em verdade, ele trará justiça. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça. Na sua lei, as ilhas esperarão. Assim Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e tudo que produz, que dá respiração ao povo que nele está, e a vida aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em retidão, e te tomarei pela mão. Eu te guardarei, e te darei por aliança do povo, e para a luz dos gentios. Louvado seja o Senhor. Irmãos, nós vemos que isto aconteceu na pessoa do Senhor Jesus. Mas este servo que recebeu uma incumbência tão grande, não teria como ele completar a sua obra se ele não passasse por sofrimento. Então esse servo, que evidente, revestido de glória e majestade, ele precisaria do socorro do Senhor. E isso nós vemos no mesmo livro de Isaías, no capítulo 49. Tem um versículo muito lindo que eu quero ver com você. Isaías 49, versículo de número 8. Porque o capítulo 49 também fala do servo do Senhor. No versículo 8 diz assim: assim diz o Senhor. Irmãos, eu estou dizendo que o servo precisa de socorro. O servo precisa de sustento. Jesus precisou de socorro. Você precisa de socorro. E eu também. Assim diz o Senhor: no tempo favorável eu vou te ouvir, te ouvirei. E no dia da salvação eu te ajudarei e te guardarei. E te darei por alimento, aliança do povo, para restaurares a terra e lhe dares em herança as herdades assoladas. Irmãos, Deus está dizendo, assim diz o Senhor: no tempo favorável te ouvirei. Versículo 8. O Senhor Deus diz ao seu povo: quando chegar o tempo de mostrar a minha bondade, eu responderei ao seu pedido. Ou seja, quando chegar o tempo, eu responderei. Ou seja, irmãos, é possível, irmão e irmã, que está aqui nesta noite, é possível que tenha havido um tempo de lágrimas, um tempo de sofrimento, um tempo de escassez, mas Deus está dizendo que quando chegar o tempo, eu quero dizer para você que, pelo amor de Deus, não perca a esperança. Não tire os olhos daquele que, na verdade, diz assim: eu sou o Senhor e fora de mim não há outro. Coloque os teus olhos no Senhor, permita que Ele fique considerando o Senhor, e não nos gigantes que se levantam para roubar a tua paz, a tua alegria. Então, muitas vezes, a tristeza chega, muitas vezes, até o clamor parece que não está sendo ouvido, mas o versículo está dizendo para mim e para você que o servo, olha, vai chegar o tempo em que Deus está dizendo: eu vou ouvir o teu clamor. Não que Deus não esteja ouvindo naquele momento em que aparentemente o nosso coração não há uma percepção clara de que está chegando ou tocando o coração de Deus. Porque a Bíblia é clara. Nós oramos, Deus ouve.
O que pode acontecer, irmãos, é que nós não temos a percepção da resposta. Mas creia, Deus não apenas está ouvindo, Deus responde a nossa oração. Deus não deixa o servo sem resposta. Deus não deixa o servo à mercê do inimigo. Nós somos servos, mas a nossa intimidade com Deus vai fazendo com que coisas aconteçam. E nós louvamos ao Senhor. Bom, eu quero dizer que o Senhor Jesus veio. Nós lemos um versículo. Mas ele veio para quê? Para trazer salvação. Ele veio para quê? Para fazer discípulos. Para fazer com que pessoas que não tinham esperança, tenham esperança. Para fazer com que pessoas que não tinham direção, que tenham direção. Para fazer com que pessoas que estavam mortas, que elas sejam ressuscitadas. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Mas ele nos deu vida. E nos deu vida em abundância. Louvado seja o Senhor. Agora, qual o caminho do servo? Porque ser servo do Senhor, irmãos, eu acredito que se fizesse uma pergunta assim deliberada, e ela muitas vezes é feita, até eu quero dizer para os irmãos que muitas vezes nos nossos cultos nós temos uma liturgia que nem tem sustentamento na palavra, às vezes. Sabe essa questão de quem quer aceitar Jesus? Isso não tem respaldo na palavra. Eu entendo que isso não é uma ofensa a Deus. É uma forma da pessoa externar publicamente o seu desejo de estabelecer uma aliança com o Senhor. Os irmãos sabem que nem todo mundo que levanta a mão, na verdade, abriu o coração. Sabe ou não sabe? Tem muita gente que levanta a mão, mas não abriu o coração para o Senhor. A nossa oração é que isso aconteça, ou seja, que Deus consiga conquistar o coração da pessoa e não apenas a mão. Às vezes a mão é levantada para satisfazer uma curiosidade de alguém, para as pessoas pensarem que eu sou também da igreja, mas nós entendemos que quando a pessoa de forma genuína abre o coração para o Senhor, está acontecendo um grande milagre. A vida está entrando, a luz está rompendo as trevas e o nome da pessoa está sendo escrito no livro da vida. E quando isso acontece comigo e com você, o que acontece, queridos? O servo conseguiu realizar algo para o qual ele foi constituído. Ou seja, que outros servos sejam trazidos. Então, quando Jesus te alcança, você fica também na condição de quê? De servo. Agora, qual que é o caminho de servo que foi mostrado para nós na palavra de Deus? É o caminho do sofrimento. Irmãos, olha, a relação do servo com o Senhor está em primeiro plano. Ou seja, mais do que fazer qualquer coisa para Deus, é necessário que nós tenhamos comunhão íntima com Deus. Conhecermos Deus. Deus quer isso. Que nós conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Ter intimidade. Ou seja, irmãos, eu preciso ter um tempo, como cristão, de leitura da palavra. De parar um pouquinho, ler um texto e aguardar Deus falar no meu coração. O que o Senhor quer? O que o Senhor quer comigo, Deus? Através desse texto. Irmão, faça isso. Irmã, faça isso. Você vai ver que a voz de Deus vai ser muito forte no seu coração. Você pode não ouvir, eu não recebi isso. Eu não ouço de forma audível o falar de Deus, não ouço. Mas, irmãos, eu ouço muito forte o falar de Deus no meu coração. Me dando instruções, me corrigindo, me orientando. E eu louvo ao Senhor, porque o Deus da Bíblia é um Deus que fala. Muitas vezes a voz dele é muito nítida para mim, de repente, quando eu estou na comunhão dos irmãos, com os irmãos, através de alguém falando, até mesmo através de eu falando, Deus fala muito forte ao meu coração. A Bíblia diz em Hebreus, antigamente, Deus falou, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, aos nossos pais, aos que nos antecederam, pelos profetas. A nós, Deus tem nos falado pelo seu Filho Jesus Cristo. E eu digo, louvado seja o nome do Senhor. Jesus continua falando na igreja. E é necessário que você, irmão, você, irmã, assuma a postura de servo. Então, esse servo que a Bíblia fala, ele tinha um caminho, que foi o caminho do sofrimento. Irmãos, antes de mais nada, a palavra de Deus deve ser ouvida. E eu devo colocar em prática, para que eu esteja falando. Quando a verdade é essa, muitas vezes a palavra de Deus não tem peso na boca de alguns, por quê? Porque a pessoa não procura viver e praticar a palavra. Então não tem peso, irmãos. Vocês já perceberam que às vezes uma pessoa chega e fala assim, Deus é bom. Tá bom. Aí chega outra pessoa e fala assim, Deus é bom, parece que é tão diferente. Já perceberam ou não?
A diferença não é no jeito que a pessoa falou. Muitas vezes é na vida que a pessoa tem com Deus. Que eu e você ouçamos a palavra, vamos trazer a palavra para o nosso interior, para misturar aquela palavra com fé, para que ela gere algo no nosso coração. E quando nós abrimos a boca, irmãos, nós vamos dar oportunidade para o Espírito Santo agir. Porque a obra não é nossa, nós simplesmente falamos. Mas o Espírito Santo, ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, seja um vaso. Proporcione oportunidades para o Espírito Santo agir. Onde? Na sua casa. Com a sua família. Com a vizinhança. Na escola. Na igreja também. Irmãos, tem gente que pensa que com crente não precisa falar as boas novas. Precisa. Tem muito crente que precisa ser ministrado. Quando você estiver com um irmão ou com uma irmã, não pense que ali, não precisa ser monitorado. O Espírito Santo precisa estar com vocês, comigo, com todos nós. Senão, a bênção pode vazar. Pode ou não pode? Mas que Deus nos dê graça para mantermos-nos diligentes. Quem é você? Você é um servo. Quem sou eu? Eu sou um servo. Assim como o Senhor Jesus é. Caminho do sofrimento. Irmãos, então ser servo implica em obediência. O Senhor Jesus deixou a sua glória e ele não foi obrigado. Voluntariamente ele o fez. A Bíblia fala em Filipenses que ele deixou a sua glória, humilhou-se até a morte, e não a morte simples, uma morte horrenda, que era aquela morte conhecida como maldita, que é uma morte de cruz. Então Jesus veio descendo, humilhou-se, mas a Bíblia fala que Deus o exaltou soberanamente. Irmãos, eu gosto desse texto porque fala que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. O servo tornou-se o Senhor. Por quê? Porque obedeceu na sua totalidade à vontade de Deus. Ele é o Senhor? Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto entre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Deus. Irmão, na nossa mensagem nós queremos apontar para Cristo. Eu quero dizer para você, você tem alguém em quem confiar. Você tem alguém em quem recorrer. Você tem alguém que se importa com você. Você tem alguém que responde a sua oração. Você tem Jesus que é o Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, mas eu falei que esse servo, ele diz que eu quero ouvir a voz de Deus. Em Isaías 50, versículo 6, está escrito assim, na minha versão, olha só. Não, era antes um outro versículo. Não, versículo 5, antes do 6. Está escrito assim, olha, versículo 5. O Senhor Deus abriu os meus ouvidos, e eu não fui rebelde. Não me retraí. Como assim? O Senhor Deus me deu entendimento, ou seja, abriu os meus ouvidos, e eu não me revoltei. Porque muitas vezes, irmãos, é o servo. O que acontece? Nós falamos que Deus fala, irmãos. Isso é uma verdade para você? Louvado seja o Senhor. Irmã Juraci, graças a Deus, Deus fala. Isso é uma verdade. Agora, isso por si só não resolve o seu problema. Isso não resolve o meu problema se eu não der ouvidos à voz de Deus. E muitas das vezes, os servos de Deus, nós, servos de Deus atuais, nós não queremos valorizar, talvez, a instrução e o entendimento que vem através da palavra. Mas este servo aqui, nós apontamos para Jesus, ele fala assim, olha, a minha versão, irmãos, eu gostei mais. A minha versão fala assim, o Senhor abriu os meus ouvidos. E ele acrescenta, e eu não fui rebelde, ou seja, eu não me rebelei com aquilo que Deus falou. Deus nos chama, irmãos, a ter uma vida na presença dEle. Eu não quero me rebelar. Deus nos chama a ter uma vida de amor fraternal entre os irmãos. Eu não quero me rebelar. Eu quero viver em harmonia com os irmãos. A Bíblia fala para eu estar orando pelos irmãos. Irmãos, eu quero praticar isso. A Bíblia fala para eu servir aos irmãos também. Eu quero fazer isso. Agora, os irmãos concordam que eu posso ouvir Deus dando alguma instrução
e eu posso me rebelar? Deus falou, eu não quis ouvir, fui beneficiado? De forma alguma. Simplesmente atraí o que sobre a minha vida? A ira de Deus, que um dia se fará acontecer. Quem ouve, irmãos, quem ouve a instrução de Deus e não se submete, está sendo abençoado? Só por ouvir, não. Irmãos, em Apocalipse, capítulo 1, versículo meia dúzia, está escrito assim: bem-aventurados, bem-aventurados aqueles que leem, bem-aventurados aqueles que ouvem, mas bem-aventurados aqueles que fazem o quê? Que obedecem, que praticam a palavra, que estão lendo e que estão o quê? Ouvindo. Que Deus nos abençoe, para que sejamos genuínos servos do Senhor. Que a instrução que vem da palavra de Deus alcance os nossos ouvidos e venha para o nosso coração, que nós pratiquemos. Para quê? Você me pergunta, para quê? Eu vou te dizer, para que aconteça comigo e com você o que aconteceu com o Senhor Jesus. O que aconteceu com o Senhor Jesus, irmãos, deixou a sua glória, veio a esse mundo para trazer luz à humanidade que estava em trevas. Que através da sua vida, que você seja luz onde quer que você esteja. Pastor, na minha casa está tendo um grande problema. Pastor, no meu trabalho está tendo um grande problema. Pastor, você não imagina como está a escola depravada. Pastor, até na igreja. Pastor, irmãos, se Deus conquistar o nosso coração, e eu creio que Deus quer conquistar o nosso coração, nós que estamos aqui, nós vamos fazer uma grande diferença. Estamos vivendo um momento em que é necessário orarmos, almejarmos e crermos num grande avivamento. Um avivamento começa com arrependimento, com confissão de pecados. Um arrependimento começa quando nós queremos ter uma aliança mais íntima com o Senhor. Quando fala avivamento, irmãos, é que o Espírito Santo é derramado de forma tal que as pessoas não valorizam tanto a sua vida, mas valorizam muito o quê? A vontade de Deus. Jesus Cristo valorizou muito a vontade de Deus, em detrimento até do que ele estava sentindo. Que Deus alcance o meu, que Deus alcance o seu coração. No caminho do servo tem sofrimento. Por que está falando isso, pastor? Nesse local de reunião onde nós nos reunimos, parece que isso vem muito à tona. Vem muito à tona, irmãos. Porque o evangelho que está sendo pregado hoje, em muitos lugares, inclusive na mídia, inclusive programas televisivos, de rádio, é um evangelho em que não tem Cristo como centro. Não é um evangelho cristocêntrico. É um evangelho em que coloca o homem no centro, valorizando o ego do homem. Ou seja, você vai receber tudo o que você quiser. E muitos dos desejos, irmãos, na verdade, não são desejos para glorificar ao Senhor. Eu quero dizer para você que Deus cuida, mas o evangelho, o cerne do evangelho é o seguinte: querido e querida, você que está aqui nesta noite, juntamente comigo, vamos unir as nossas fragilidades, vamos erguer as nossas mãos, vamos adorar ao Senhor, porque não tínhamos esperança, nós íamos para o inferno, por conta das nossas obras, por conta da nossa vontade, por conta das nossas emoções, mas um dia, Deus teve misericórdia, e em Cristo abriu a porta para que a sua vida fosse guardada. Em Cristo abriu a porta para que você pudesse ser recebido por Deus. As nossas vestimentas que estavam sujas, de forma alguma satisfariam as exigências de Deus. As nossas vestimentas foram tocadas pelo sangue do Cordeiro. Graças ao Senhor, tornaram-se limpas, brancas, e hoje nós podemos servir ao Senhor. Eu posso ser um servo de Deus, assim como Jesus Cristo foi. Você que está aqui, irmã, louve ao Senhor. Você que se preparou, de repente se preparou nesta noite, colocou uma roupinha adequada, tudo mais, ajeitou o cabelo, tudo mais. Irmãos, mais do que isso, agora irmão também, você deu um trato, passou um perfume, ajeitou, se olhou no espelho, mas mais do que isso, nesta noite estamos aqui, vamos adorar e bendizer ao Senhor, porque a nossa vida foi mudada, nosso nome está escrito no livro da vida lá no céu. Eu sou um servo. Eu sou um servo. Estou feliz porque eu posso servir ao Senhor. Os irmãos estão felizes porque podem servir ao Senhor? As irmãs estão felizes porque podem servir ao Senhor? Porque eu quero dizer para você que tem muita gente hoje em dia que está sentado nas igrejas que não querem servir de jeito nenhum. Não querem. Pode ser que aqui não tenha. Brincadeira à parte. Irmãos, se nós não vigiarmos, nós só queremos receber. É nato nosso. Se você me perguntar, marido, o que você prefere? Eu prefiro receber. E vocês? Também. Só que nós somos chamados. Para quê?
Para servir. E a Bíblia fala que é melhor dar, é melhor ofertar do que receber. Os irmãos querem fazer a nossa vontade ou que nós nos submetamos a Deus? Eu acho melhor, irmãos. O caminho de Deus é um caminho excelente. Estou alegre porque eu sou um servo de Deus. É um caminho do sofrimento. E Jesus Cristo não rejeitou esse caminho. 50:10. Olha só, irmãos. Olha o versículo de número 10. Capítulo 50 ainda. Quem há entre vós que tema a Deus? E ouça a voz do seu servo. Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Louvado seja o Senhor. Deus está garantindo. Irmãos, olha, se alguém, algum irmão ou irmã pensava que não podia ou poderia passar por situação de aperto, situação de sofrimento, eu quero dizer para você que a Bíblia não explica, não ensina isso. A Bíblia ensina o contrário. A Bíblia ensina que é possível passar sim, mas a Bíblia ensina que há o socorro. E a Bíblia fala que aquele a quem nós pedimos socorro, ele tem poder de socorrer sim. Olha só, escutem, vocês que temem o Senhor. Vem aqui, os irmãos e irmãs que estão aqui, vocês temem o Senhor? Amém. Então escutem e guardem. E aqueles que obedecem às ordens do seu servo. Irmãos, estamos obedecendo às ordens do servo eleito, escolhido, que é o Senhor Jesus? Nós estamos querendo valorizar as ordens do Senhor? Amém. Então, se o caminho em que andam é escuro, às vezes, as situações mostram que aparentemente não tem luz. É ou não é assim? Mas se porventura o caminho que andam é escuro, sem nenhum raio de luz, confiem no Senhor. Ponham a sua esperança em quem? Ele está dizendo, irmãos, ali na frente, um raio de luz brilhará sobre a minha e sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmãos, nós não estamos falando de derrota, não. Nós estamos falando de sofrimento no caminho. Mas nós estamos falando que há vitória. O resultado é a vitória. Sofrimento, irmãos, é só um momento em que nós passamos. É só a situação de nós sermos aperfeiçoados. Qual o resultado, pastor? O resultado é a vitória, irmãos. Aleluia. O resultado é a vitória. Sabe por que nós estamos aqui nesta noite? Porque Jesus submeteu o seu arranjo de Deus. Passou pelo sofrimento. Mas o sofrimento não foi o fim em si mesmo. O sofrimento foi um caminho que era necessário percorrer para que a vitória fosse alcançada. Glória a Deus. Olha só o capítulo 52:13 e o capítulo 53:12. Dá uma olhada, irmãos, olha que lindo. 52:13 primeiro, põe para mim, irmãos. Ele diz assim: Vede o meu servo, procederá com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime. Agora o 53:12. Pelo que, olha para Jesus e vê se isso tem alguma coisa a ver com ele. Pelo que lhe darei uma porção entre os poderosos. E com os fortes repartirá ele despojo. Porque derramou a sua alma na morte. E foi contado com os transgressores. Pois ele levou sobre si o pecado de muitos. E pelos transgressores intercedeu. Amém? Se você me perguntar, pastor, esses versículos estão dizendo o quê? Esses versículos estão dizendo o seguinte: é necessário muitas vezes passar por um sofrimento. Não é que Deus tenha prazer nisso, mas é que muitas vezes, através disso, nós abrimos o nosso coração para que o nosso caráter seja forjado. E nós nos rendemos a Deus. E o Senhor Jesus o foi. Mas, irmãos, naquele caminho de sofrimento, ele estava atraindo para Deus pessoas que, na verdade, não queriam. No começo do culto, então agora eu vou caminhar para concluir esta mensagem juntamente com os irmãos. No começo do culto, eu li um versículo com os irmãos, dizendo que na trajetória conhecida como Via Dolorosa, a qual o Senhor Jesus sai de Jerusalém e creiam, na verdade, houve uma armação. O julgamento dele foi de forma tal que não poderia ser tão rápido assim. Levaram para Herodes, para Pôncio Pilatos, devolveram e depois houve pelo sacerdote uma condenação muito rápida, que fugiu praticamente a todos os regulamentos, principalmente no que diz respeito ao quesito sacerdotal. E ele foi condenado, e ele teria que ser crucificado. Mas a cruz que Jesus carregou, irmãos, não foi a cruz que fora preparada para ele, não deu tempo. Foi muito rápida a condenação, então não deu tempo para preparar a cruz para Jesus. E que cruz que Jesus carregou? Jesus carregou a cruz que fora preparada para Barrabás.
E esta cruz pesava em torno de 70 quilos. E Jesus já havia sido humilhado, já havia sido ferido, já havia sido ultrajado. A coroa de espinho já estava sobre a sua cabeça. O sangue já vinha. E através da perda de muito sangue, através de não se alimentar, através das bofetadas que recebia, evidentemente o cansaço norteou o Senhor Jesus naquela trajetória de Jerusalém até a chamada Via Dolorosa. Mas chegou a um ponto, irmãos, que havia alguém que estava ali naquele lugar onde Jesus Cristo estava passando. Os irmãos estão percebendo que há necessidade do caminho de sofrimento? Jesus está passando por ali. A Bíblia fala que havia ali um homem, e esse homem era chamado de Simão. E quando os romanos perceberam que Jesus caiu com o peso daquela cruz de 70 quilos, para que ele chegasse até o local onde ele deveria ser crucificado, a Bíblia fala que os soldados romanos perceberam um homem. Qual o nome daquele homem? Na tradução, Simão. Em hebraico, Simão. E vocês já ouviram algumas mensagens dizendo que aquele homem era negro. E ele realmente o era. Alguém que viera da costa norte da África. Alguém que andou praticamente viajou, na verdade, 1.600 quilômetros. Para quê? Para estar em Jerusalém, no momento em que festejavam uma festa solene. Que festa é esta? A Páscoa. E provavelmente ele era um judeu. E a cidade, ele era de Cirene, e esta região é uma região da Arábia. E provavelmente ele era das cercanias de um lugar chamado Sabá. Os irmãos lembram de uma mulher que veio de longe para ouvir da sabedoria de Salomão? A rainha de Sabá? Então ela retornou para o seu lugar. Alguns acreditam que Salomão depois tenha se casado ou coabitado com ela. E alguns acreditam que muitos judeus moravam naquelas cercanias. E provavelmente esse Shimon era alguém de lá. E como eles ouviam a respeito dos feitos de Deus, veio ao coração dele: eu quero estar em Jerusalém. Eu quero adorar ao Senhor. E, irmãos, o ritual era de tal sorte que, na sexta-feira, naquele dia, o cordeiro, ele era oferecido. Mas como que a pessoa podia, ou entendia que era abençoada? Só entravam no templo os homens, as mulheres não tinham esse privilégio. E os homens entravam e não entravam de qualquer forma. Os irmãos concordam que muitas vezes, hoje em dia, num lugar solene, onde estamos festejando ao Senhor, onde estamos cultuando ao Senhor, às vezes parece que falta um pouco de reverência? É ou não é? Irmãos, que Deus nos dê graça para valorizarmos o que é estar na presença do Senhor. Deus está verdadeiramente no nosso meio. Eu posso mesclar alegria com reverência. Eu posso mesclar um sentimento de louvor e adoração com reverência também. Aqui nesse lugar, irmão, de onde você estiver adorando o Senhor, valorize, honre e bendiga o nome do Senhor Jesus. Como é que eles entravam lá, presbítero Fabiano? Os homens preparavam uma roupa, uma vestimenta, que era uma veste de linho branca. Porque eles iriam chegar, só os homens teriam acesso ao templo. E ele viajou 1.600 quilômetros, provavelmente ele não veio com essa roupa. Provavelmente ele trouxe a roupa consigo para colocar minutos antes, ou algum momento antes de ser feito o sacrifício. O que acontece, irmãos? Lá dentro, o sacerdote, ele iria pegar um cordeiro, ele iria sacrificar o cordeiro. E havia um cerimonial de rodar esse cordeiro em cima daquela pedra lavrada para que o sangue escoasse ali. E depois eles pegavam uma planta conhecida como hisopo, que absorve bastante o sangue, colocava ali sobre o sangue e ele praticamente aspergia sobre as pessoas. Irmãos, o homem que estivesse ali, que tivesse uma gotinha do sangue na sua vestimenta que era só branca, era como se fosse um troféu. Ele ia voltar para casa e iria dizer: eu fui alcançado pela bênção e misericórdia do Senhor. O sangue do cordeiro foi colocado na minha vestimenta. Isso proporcionava justificação. Isso proporcionava santificação. Isso proporcionava o quê? Era como se tivesse sido restaurada uma aliança de Deus com ele. Ele viajou 1.600 quilômetros e ele estava ali. Mas pouco antes disso acontecer, o Senhor Jesus estava indo. Talvez ele não teve tempo de colocar a roupa. Pouco tempo antes, estava ali Simão. E o que acontece com Simão? A Bíblia fala que ele foi constrangido a ajudar o Senhor Jesus. Irmãos, provavelmente ele não sabia. Eu creio que ele olhou, talvez até não queria, porque está dizendo na Bíblia que ele foi constrangido. Então, a princípio, ele não se voluntariou.
Ele foi chamado, vem ajudar este homem. Mas eu creio que o olhar do Senhor Jesus, irmãos, foi tremendo. E ele acabou abraçando Jesus, segurando a cruz e conduzindo-o até o lugar. Praticamente 50 passos. Mas Simão acabou ajudando o Senhor Jesus. Os estudiosos judeus entendem que ele não apenas conduziu Jesus ali, mas que provavelmente ele foi muito abençoado e tornou-se um cristão posteriormente. Se você me perguntar por que, pastor? É porque no Novo Testamento, no livro de Atos, no livro de Romanos, o apóstolo Paulo escreve, nas suas cartas, ele faz menção de duas pessoas. Ele faz menção de Rufo, da sua mãe, que são praticamente quem? Filhos de uma pessoa chamada Simão. Então, provavelmente, Simão, ele não participou de um ritual que estava previsto lá no templo. Mas Simão, ele teve a sua vestimenta tocada pelo sangue do Cordeiro. Irmão, nesta noite você está aqui. E eu estou aqui. Nós estamos diante do pão, nós estamos diante do vinho. Esses elementos, eles apontam para algo que Jesus Cristo fez. Jesus Cristo fez. E o sangue do Senhor Jesus, ele tem eficácia eterna. Ele continua valendo até o dia de hoje. Amém? Aquele homem foi abençoado. Talvez na vestimenta dele que estava guardada, que ele ia usar depois, não teve uma gota de sangue para ele apresentar na sua casa para os seus familiares. Mas a roupa dele, ela ficou ensanguentada com o sangue precioso do Cordeiro. Pela fé, nesta noite, você pode ser tocado pelo sangue do Cordeiro. Amém? Eu quero dizer algo, irmãos. Não tem como não fazer um comentário muito breve sobre um acontecimento que praticamente foi notícia no mundo nessa semana. Os irmãos concordam? Tá. Um deles, não é a questão de gol do Cristiano Ronaldo, não é. É a questão do quê? De que um homem que teve uma ascensão muito grande, era desconhecido a princípio, mas há décadas atrás tornou-se um proeminente, de repente foi investido de autoridade, e que no uso da autoridade acabou praticamente, digamos assim, agindo de forma tal que não pudesse, de forma ilícita. É tudo, praticamente, como nós deduzimos, em função do que tem acontecido através do julgamento. De alguma forma, perdeu a credibilidade. Os irmãos, eu acho que nós podemos fazer ou observar e entender que, de alguma forma, acaba sendo uma mancha na vida da pessoa. Não estamos aqui para outras coisas, é só fazer um comentário sobre o que aconteceu. Eu quero dizer para os irmãos que eu entendo e acredito que muitos de nós, às vezes, olhamos para dias passados e temos algumas coisas das quais nós nos envergonhamos. E temos algumas coisas das quais nós não nos orgulhamos de ter feito. É possível que isso seja há anos, é possível que seja há meses, e é possível que seja dias, se não horas, antes mesmo de estarmos aqui. Eu quero dizer para você, irmãos, a vitória das vitórias, ela foi alcançada pelo servo do Senhor. Amém? E nesta noite, você tem um benefício. Você está aqui, você tem um benefício, o privilégio, de que porventura, alguma coisa, de alguma forma tem sido mancha na sua história, na sua vida, nesta noite, não apenas uma gota, mas você pode ser alcançado, você pode ser abraçado pelo Cordeiro de Deus, que é o Senhor Jesus. E o sangue do Cordeiro, ele te purifica de todo o pecado. A mancha pode ser lavada, a mancha pode ser tirada. Simão foi alcançado, Simão foi abençoado. Mas você que está aqui, você pode ser abençoado também. Amém? Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Você quer ser um servo? Jesus falou assim: se alguém quer vir após mim, ou seja, se alguém quer ser servo também, porque não é obrigado, mas se alguém quer ser servo também, primeiro, a si mesmo se negue. A si mesmo? Aí tome o que? A sua cruz. Aí vem e me segue. Não tem, irmãos, evangelho sem cruz. Não tem evangelho sem caminho da via dolorosa. Mas não tem vitória também sem esse evangelho.
Não tem vitória sem esse evangelho. Louvado seja o Senhor, porque nesta noite nós ouvimos a respeito da mensagem da cruz. A cruz não é um fim em si mesmo. É que através da cruz, através de submetermos-nos ao arranjo de Deus, as portas dos céus estão abertas. E aí o salmista fala assim, oh, louvado seja o Senhor. Ele fala que há um dia que entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória.